A seguir, Escola Sabatina Virtual. Este programa é levado até você pela Igreja Adventista do Sétimo Dia Central de Goiânia. Feliz sábado, seja bem-vindo para você que nos acompanha aí. Estava acompanhando o culto e agora vai acompanhar aqui a Escola Sabatina Virtual, onde você tem a oportunidade de comentar, participar aqui com a gente. Eu estou aqui com os meus amigos, José Osanã. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês, podermos compartilhar junto aí a lição da Escola Sabatina dessa semana. Amém. E você, é o outro amigo, Flaviano. Seja bem-vindo também, Flaviano. Obrigado, Orlando. O Osanã, ele é o nosso ancião distrital, é isso? Isso mesmo. Ok. E o Flaviano é o nosso ministro de louvor, que trabalha aqui com a música e é responsável por essa parte na igreja. Você também seja bem-vindo, repito aqui, para que você compartilhe o link aí da transmissão, para que mais pessoas possam acompanhar. E saiba que todos os sábados nós estaremos aqui fazendo essa transmissão. Então, não perca essa oportunidade. A lição de hoje, ela continua com um tema muito bom, muito gostoso, embora em alguns momentos seja um tema complexo, com bastante informações, mas tem como a gente ir pontuando e entendendo melhor. O tema dessa semana foi os últimos enganos de Satanás. É um tema muito importante, é importante que a gente entenda, para que a gente não se confunda e não caia na lábia, no caso do inimigo. O verso para memorizar, só pedir para você adiantar já e abrir as suas Bíblias, a gente vai fazer uma oração, uma breve oração, e o verso para memorizar está em João 17:17. Vamos orar? Se você puder, de onde você está, e feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Flaviano, você pode orar com a gente? Podemos sim. Nosso Deus amado, muito obrigado por estarmos juntos, termos o privilégio de reestudar aquilo que foi trabalhado durante a semana e te pedimos que o Senhor ilumine a compreensão desse tema e nos fortaleça espiritualmente. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua presença, louvado seja Deus também pela sua disponibilidade, tá bom? Não saia daí, repito. Olha, aqui em João 17:17 tem um verso que é um verso chave, até convido você a abrir aí a Bíblia, se você já tiver aberta a sua Bíblia. Vocês já conseguiram ir para acompanhar? Aberto. Você pode ler para a gente, Josana? Posso sim. São João capítulo 17, verso 17, lá diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse é o nosso verso áureo dessa semana. Na quarta-feira nós vamos tratar um pouco mais, com mais profundidade a respeito dele, né? Mas o centro da nossa lição está exatamente nisso. Até se a gente pensar no termo santificar, que é separar, né? Sempre existe muito engano no mundo. Satanás ele tem plantado mentiras, não é de agora, né? Tanto que o tema da lição é os enganos, as últimas tentativas dele enganar, né? Mesmo uma pessoa que já está derrotada, ela ainda faz ali a tentativa da última cartada dela. Então, santificar na verdade significa se manter na verdade, separar-se do que é enganoso, do que é maléfico e permanecer naquilo que é a origem da fé em Cristo, né? Que remonta desde o Éden. Sempre houve pessoas que se apegaram a Deus e se santificaram na verdade, se mantendo firme naquilo que é a nossa palavra que temos até hoje. Aqui, né, na parte de sábado, conta uma história, né? Vou tentar abreviá-la aqui, uma história de Chicago,
em que alunos, né, um dia normal, manhã, tudo acontecendo, alunos começaram a passar mal depois de tomar Tilenol, né, comprimidos de Tilenol, porque estavam, depois fazendo um estudo, né, algumas averiguações, descobriram que esses comprimidos estavam contaminados, estavam envenenados com cianeto de potássio, né? E algumas pessoas chegaram a morrer, ou muitas pessoas chegaram a morrer poucas horas depois de ingerirem esses comprimidos, né? E aqui faz um contraste com esse embebecimento nesses últimos dias, com essa situação em que muitas pessoas espiritualmente estariam também ou mortas ou contaminadas com os enganos satânicos. Osanã, como que você vê isso hoje, nos dias de hoje? Como que você acredita que já esteja acontecendo esses enganos? Olha, Satanás, desde quando ele tentou Eva no Éden, ele nunca desistiu de enganar o ser humano, né? A função dele nesse mundo é exatamente o engano, né? Ele começou disseminando a mentira, daqui a pouco vamos falar um pouco mais a respeito dessa mentira, e ele continua desde esse dia a tentar ludibriar, a tentar enganar o ser humano com mentiras. E é interessante que nunca é mentira totalmente clara, né? Ele sempre vem com a mentira misturada com a verdade, a mentira numa embalagem muito boa, da mesma forma que a gente viu a história aí, né? Quem não confia num remédio para dor de cabeça como um Tilenol, para a febre como um Tilenol, né? Todos nós confiamos, né? E ele parte de alguma coisa confiável para levar os seus enganos, como é o caso das religiões, da multiplicidade das religiões, de utilizar partes da Bíblia fora do seu contexto para criar uma situação enganosa, né? Então, assim, Satanás ele é especialista nisso, né? Então, nós precisamos ter bastante cuidado e só a palavra do Senhor realmente pode nos ajudar a sair desses enganos, a nos livrar desses enganos. Opa, amém. Eu queria só fazer uma pausa para mandar alguns abraços aqui para o pessoal que está nos acompanhando, a Maria Martins, bom dia, irmãos, feliz sábado, dando feliz sábado para a gente aqui. Também a Gleuza Barcelos, um abração, Gleuza, que Deus te abençoe, minha amiga. O Guiomar Gui, ele está dizendo, falando aqui sobre o louvor, um abraço também para Edinalva Souza, bom dia a todos aqui, mandando um abraço. A Laura também está aqui acompanhando a gente. Um abraço para você que está nos acompanhando aí. Não esqueça de compartilha esse link aí para que mais pessoas possam acompanhar. Deixa aqui também a sua opinião aqui nos comentários, o seu comentário de repente sobre o assunto que a gente estiver passando, que a gente, na medida do possível, vai fazê-lo aqui. Flaviano, aqui na lição fala do antídoto para combater, né, para lidar com esses enganos, né, que seria essa mentira, essas falsidades, como o Osanã disse, né, misturadas com a verdade ali. Satanás ele sempre vem com essa misturazinha e é por isso que é enganoso. Mas só que aqui dá a entender que Apocalipse não está falando só para os gentios, ou só para pessoas que ainda não conhecem a mensagem, mas para o povo de Deus. Por que essa mensagem é também tão direta e objetiva para o próprio povo de Deus? Se a gente analisar, por exemplo, a trajetória do povo de Deus, sempre os ataques que acontecem, eles são maiores e pesam sobre essas pessoas, porque a falha delas significa a falha do representante de Deus, né? Embora, se a gente for pensar, por exemplo, na história de Israel, as outras nações ali, eles viviam em paganismo, Deus queria que eles fossem um povo que estivesse de acordo com a vontade de Deus, né? Então, sempre que Israel caía, Israel deixava de ser o ideal de Deus para a humanidade, porque a primeira palavra de Deus ela é para Abrão dizendo assim, olha, em ti serão benditas todas as nações da terra. Então, nós somos os benditos dessa terra. Então, quando nós falhamos, é como se a obra de Deus ela perdesse um pouco da relevância, porque os responsáveis por fazer as pessoas amarem a Jesus e estarem perto dele, eles falham e aí eles derrubam, né? E assim, fazendo um paralelo, respondendo a pergunta com outros critérios bíblicos também, a própria palavra, né? Você que está de pé, cuide para que não caia. E teoricamente, quem está de pé é aquele que serve a Jesus. Então, nós não podemos cair nesse sentido porque a nossa falha, ela inviabiliza
um pouco da obra que Jesus tem de salvação para toda a humanidade, né? Tem que ter muito cuidado, né? Todos os dias é um serviço que a gente tem que fazer diariamente, de não só autoanálise, mas de analisar se os nossos caminhos, os nossos conceitos estão alinhados com a Bíblia, né? Como você diz, José, hoje muitas ideologias ou conceitos muito errados e equivocados têm adentrado aí em meio ao povo de Deus, ao pensamento do coletivo aí. Aqui em Marcos 13, 22, tem um verso muito bonito, é um alerta, na verdade, muitos ficam com medo, né? Mas ele diz o seguinte: pois surgirão falsos cristos e falsos profetas operando sinais e prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Em algumas outras versões, utilizam escolhidos, né? Quem seriam esses eleitos e quem são esses escolhidos? E como que a gente sabe que são eleitos e como que a gente sabe que eles são os escolhidos? Olha, eu acho que quando nós olhamos para esse ponto, Jesus estava falando ali para o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus naquela época, né? Ele estava falando ali para um grupo de pessoas que fazia parte do povo de Deus, que conhecia Deus, que professava adorar a Deus. E o chamado dele era exatamente para que essas pessoas tivessem o cuidado, né? Hoje em dia, quem são o povo de Deus? Quem é o povo de Deus? O povo de Deus nada mais é do que o seu remanescente fiel. Aqueles que aguardam a volta de Cristo, aqueles que confiam em Cristo, aqueles que creem em Cristo, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, esses são os seus escolhidos, esses são o seu povo. Na realidade, todo ser humano é escolhido por Deus, né? A Bíblia diz que todos foram predestinados para a salvação, né? Então, se todos foram predestinados para a salvação, Jesus estava ali chamando a atenção de todos. Mas, lógico, aqueles que professam a crer em Cristo, aqueles que estão buscando a sua palavra, aqueles que estão adorando Ele a cada dia, esse é os escolhidos diretos, né? Então, quando nós olhamos para isso, quando nós atendemos esse chamado de Jesus, essa advertência de Jesus, ele está falando para todos nós hoje que cremos em Cristo, que cremos em seu amor, que cremos em seu sacrifício e que somos escolhidos para a salvação, né? Então, como saber se nós somos escolhidos? Se nós aceitamos a Cristo como Salvador de nossa vida, nós somos escolhidos para a salvação, né? Agora, ele fala aí do perigo, né? Desses falsos cristos, desses falsos profetas, né? E do engano que ele trazia para enganar, se possível, até esses escolhidos que somos nós que estamos falando aqui, né? Então, assim, precisamos ter o cuidado com respeito a isso. E aí volta a história lá do Tilenol, né? Ele não vai partir de algo que não seja confiável. Ele vai partir de algo que é confiável. Por isso ele fala aqui de falsos cristos e falsos profetas. Porque uma vez que nós cremos em Cristo, uma vez que cremos nos profetas cristãos, né? Então haverá falsos, que haverá com aquela capa de que é de Cristo, mas não é. Por muito tempo a gente falou, né, sobre o mundo como algo muito externo, né, como se a igreja estivesse isolada, numa bolha super protegida, o mundo lá fora. Só que o mundo, nós estamos imersos nele, né? Nós estamos no meio. Então não se sujar no meio desse tanto de lamaçal é desafiador, né? Aqui no final da parte de domingo tem um verso de Provérbios 14, 12 que é muito interessante. Tem um aviso muito importante para nós, nos dias de hoje também, que é para a gente não confiar no próprio entendimento, no entendimento que é humano. E por isso, em algumas outras passagens também, a própria palavra diz, maldito é o homem que confia no homem. Seria mais esse sentido de confiar no próprio entendimento, porque o homem se equivoca, está corrompido pelo pecado. E aqui, em Apocalipse 12, 9, tem um verso também muito forte. Vamos ler juntos? Você que está com a sua Bíblia em casa, acompanhe também. Apocalipse, capítulo 12, aqui no verso 9, diz o seguinte: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim, foi atirado para a terra, e com ele também os seus anjos.
aqui descreve, né, faz um apanhado e uma pincelada no momento em que Satanás ele foi expulso do céu por perverter, né, também ali levar consigo muitos anjos, mas aqui também fica um alerta forte também para a gente hoje, Flaviano, quando diz aqui que é sedutor, Satanás, os enganos dele são sedutores, o mundo é sedutor, é até um pouco redundante essa pergunta, mas comenta um pouquinho para a gente sobre isso aí. Pegando até um gancho no que foi falado agora há pouco, né? Tem uma frase do pastor Rodrigo Silva que é muito assim, legal, assim, a sacada. Ele fala assim: ninguém falsifica uma nota de R$3, né? Sempre se falsifica algo que existe. Você tem que ter um tipo para você ter alguma coisa para poder fazer uma contrafação daquilo, né? Que é o que Satanás sempre faz. E também existe a questão das meias-verdades. Mas, com relação à pergunta que você fez, dos encantos que o mundo tem, sempre houve coisas interessantes para se fazer, e parte dessas coisas, obviamente, embora não sejam proibidas, elas não são necessárias. A palavra de Deus me diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Quando Satanás ele tenta Jesus, ele mostra para Jesus os reinos, a glória de todo mundo, mas nada daquilo fazia sentido, né? Então, hoje nós somos tentados pelas mesmas coisas, pelo luxo, pelas riquezas. Não é pecado ter essas coisas, mas se elas vêm em forma de perda de santidade, ou se elas vêm por eu me afastar de Jesus, aí não faz sentido, porque mais importa perder todas as coisas dessa terra e ganhar a vida eterna, né? Importa ganhar a vida eterna, manter também esse presente que a gente recebeu, né? Sim. A gente ganhou ele na cruz com um plano misericordioso, a execução de um plano que inclusive Satanás tentou impedir. E isso é muito lindo porque mostra não só a insistência de Deus em nos salvar, mas o amor de Cristo também em nos salvar, e que o plano dele é duradouro, que o plano dele é para sempre, vai acontecer, né? Então, que seja o nosso desejo nos mantermos inclusos nesse plano, né? Ou termos ainda esse presente que é a nossa salvação. A misericórdia de Deus a gente sempre vai ter. Pode comentar. Eu queria até aprofundar um pouquinho nessa questão aqui, que você até já leu essa passagem aí de Provérbios 14, verso 12, aonde diz o seguinte, que há caminhos para o homem parece direito, mas ao cabo é caminhos de morte. É interessante que nós vivemos num mundo, em um tempo, em que as pessoas estão assim naquela situação assim, não, mas aquilo que eu sinto no meu coração que isso é o melhor, né? Eu tô fazendo isso por amor, olha o que aquela pessoa tá fazendo, olha como é bonito aquele trabalho, olha como é bonito aquilo que ele tá fazendo. Então, assim, não pode estar errado aquilo, né? Então, quando a Bíblia fala aqui sobre não confiar no seu próprio coração, não confiar no seu próprio instinto, realmente ela é importante, né? Eu me lembro de um texto que diz o seguinte: enganoso é o coração humano, né? E quando nós confiamos no coração, quando nós confiamos no nosso achismo, quando nós confiamos nos nossos próprios conceitos, só porque é bonito, só porque é interessante, não quer dizer que é o certo, né? Então, a Bíblia deve ser o nosso manual de conduta. A Bíblia deve ser o nosso manual de verdade, né? Volto a dizer, né? Em um tempo em que tudo é relativo, há uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, né? Então, nós precisamos confiar realmente no que diz a palavra de Deus e confiar firme na orientação do Espírito Santo, e confiar menos naquilo que nós achamos, naquilo que o nosso coração nos diz que é bonito, que é amorável, que é amável, que é legal, e confiar mais na palavra de Deus. Amém, glória a Deus, isso tudo é para o nosso bem. Até uma vez uma moça comentou comigo, dar uma orientação, ela pediu opinião, deu orientação, e ela disse que Deus olha o coração, né? Quem de nós nunca ouviu, ou de repente já falou essa frase, né? Deus vê o coração. Tá, mas isso não nos preocupa, que Deus olhe o coração, porque o coração é tão corrompido e corrompível, né? É onde há a corrupção, é no coração, e é o coração que nós devemos tornar como esse templo para receber os preceitos, os princípios de Deus. Então, assim, essa questão
de que o coração humano é enganoso deve sim nos preocupar e nos deixar, né, mais cuidadosos, até com o nosso próprio entendimento e também cuidar do nosso coração, pedir que o Espírito Santo de Deus seja a maior parte dele, né, na verdade domine o nosso coração. Aqui em segunda-feira fala sobre a antiga mentira da imortalidade. Isso aqui é antigo mesmo, porque desde os primórdios já se criam nisso, né? E hoje também isso é muito forte, com o fortalecimento de ideias aí mais espíritas, né? Tem alguns versos de Apocalipse aqui, tanto no capítulo 16 quanto no 18, tem algumas passagens que falam sobre isso e também remetem a espíritos imundos, né, que tomariam pessoas nos últimos dias. É uma realidade hoje presente que a gente vê muito e esses conceitos têm adentrado a mente de muita gente. Você acredita, Flaviano, que isso faz parte de uma busca por uma explicação sobre a continuidade da vida? Negar essa realidade de que o Senhor tem preparado uma terra, porque a gente busca sempre essa explicação de onde a gente nasceu, de onde a gente veio, para onde a gente vai. A gente não aceita a realidade da morte, né? A realidade do resultado do pecado. Mas poderíamos olhar mais para essa continuidade que é a vida eterna que o Senhor nos dá de presente. Você acha que tem alguma coisa a ver com essa busca filosófica do homem para explicar a si mesmo? A lição, ela fala que a frase da serpente, ela ecoa desde o Éden, né? É certo que não morrereis. E é tentador pensar que seja assim, né? Porque para uma pessoa que pode ter a vida que ela quiser e ela sabe que ela tem infinitos ciclos para melhorar, para ser alguma coisa, e assim, pensando no espiritismo mais assim, a brasileira, que vem de Kardec, que tem até alguma raiz no cristianismo, ainda não é tão diferente. Mas se você for, por exemplo, para as religiões animistas, mais ali da Ásia e da África, onde as sucessivas reencarnações elas vêm em forma de outros animais, em forma de outras coisas, é algo ainda mais distante. Mas independente de como essa mentira se apresenta, ela não deixa de ser uma mentira, que é o que o Ozanam falou agora há pouco, né? A verdade, ela é muito clara, e a Bíblia ela fala que a nossa alma ela não é imortal. O único ser imortal que existe, na verdade, que não existe, como você bem disse, né? Que ele você falou isso recentemente, foi no culto? Foi no culto de quarta? Foi no culto. Isso, que, assim, nós estamos aqui enquanto permanecemos, porque temos um corpo que foi dado por Deus, temos um ar que corre em nossos pulmões, que também foi dado por Deus. E quando nós deixamos de existir, esse ar volta para Deus. E a promessa de Jesus é que aqueles que forem fiéis e que o aceitarem, que o receberem como filho de Deus, como o único doador da vida eterna, esses terão a oportunidade de viver eternamente. Não porque a alma é imortal, mas porque a bênção de Deus vai alcançar essas pessoas e vai mantê-las vivas para sempre. E quem rejeita a glória e quem rejeita a graça de Deus, infelizmente, deixará de existir. Isso é tão acolhedor, né? E a gente percebe isso em alguns momentos fúnebres, né? Em velórios, em momentos que as pessoas estão passando por situações difíceis, acamados, o quanto essa preocupação, essa busca, para onde que eu vou agora, qual que é o sentido agora da vida, parece que a vida ela perde o sentido, porque parece estar no final ali. E aqui a lição ela provoca, né? Onde está a nossa esperança? Onde se encontra a nossa esperança? Tem alguns versos aqui de Eclesiastes 9:5, de Apocalipse 14:13, mas eu queria me ater aqui a Jó 19:25, 27, porque Jó tem um contexto ali da história dele ali que nos traz também um certo conforto, no sentido de que nós devemos confiar na esperança, na única esperança que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus. Como diz em Jó 19:25 a 27, vamos ler rapidão aí, ó. Diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. E finaliza no 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Isso é uma oração, não é, Osana? Isso é lindo. É verdade, isso é uma oração. E a esperança de que Jó, mesmo em todo aquele sofrimento, mesmo em toda aquela angústia que ele viveu, ele tinha a esperança e a certeza de que Deus estava vendo aquele sofrimento e que restauraria ele
no momento. E é interessante que ele coloca aí dois pontos que é interessante. Acho que o primeiro deles é que ele fala assim que, primeiro, que o meu Redentor vive e que por certo se levantará sobre a terra. Ou seja, ele tinha esperança na volta de Jesus. Ele tinha esperança na salvação em Cristo, em Deus, né? Que no contexto dele naquela época era esse contexto de Deus, da salvação que Deus havia provido, né? E outro ponto que ele coloca aí é que ele fala assim que não vai ser em espírito, mas esses olhos que ele tem, verá a Deus. Então, ou seja, nós o veremos face a face, não o veremos apenas em espírito, não o veremos apenas num corpo fora do corpo, né? Numa vida fora do corpo. Não é isso que o contexto bíblico fala, né? E esse ponto é interessante. E aqui nesse texto aqui, que você até citou, Eclesiastes 9:5, ele diz o seguinte: porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão a eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Esse texto ele fala claramente de que não há consciência enquanto morto, né? Ele fala claramente disso. E é interessante que essa questão da morte, esse problema da morte, talvez, como nós já comentamos aqui, o Flaviano já comentou, foi a primeira mentira dita, né? Quando naquela primeira sessão de, vamos dizer assim, de possessão, em que um espírito assumiu o controle de um corpo, né? Satanás assumindo o controle da serpente lá na árvore da ciência do bem e do mal e dizendo exatamente o contrário do que Deus diz. Porque Deus disse para Adão e Eva: olha, se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, certamente morrerás. A serpente diz: é certo que não morrerás. Na verdade não era a serpente que estava dizendo, era Satanás encarnado na serpente. Né? E por isso que Apocalipse faz uma referência, né? Exatamente. A antiga serpente, João também, a antiga serpente. Exatamente. Então, esse é o contexto. Então, assim, esse é o primeiro ponto. E quando a Bíblia, aí em Eclesiastes, ela vem falando, e aí no contexto de que não há consciência para aqueles que estão dormindo, para aqueles que estão mortos. Então, assim, se não há consciência, como que aquela pessoa pode vir, voltar, conversar, ou como que ela pode estar no céu ali, feliz ali, vivendo com Cristo, ou como que ela pode estar no mundo dos mortos ali, né, em consciência, ou como que ela pode estar queimando no inferno. Então, assim, a gente tem vários contextos, várias teorias a respeito da morte e a respeito da consciência após a morte, né? Mas a única que é bíblica é exatamente essa que começa ali em Jó, como Jó falando, que ele verá com esses olhos o seu Redentor, e o que diz ali também em 1 Tessalonicenses 4, verso 16. 1 Tessalonicenses 4, na realidade, a partir do verso 13. E aqui diz o seguinte: o apóstolo Paulo ele diz aqui, olha, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Então aqui ele é muito claro. Aqui ele está falando o seguinte: olha, eu quero falar para vocês a respeito dos que dormem. Então ele já dá a introdução certa. E ele vem e diz o seguinte, olha, no verso 16, ele diz assim, olha, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro nas nuvens com o Senhor e nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, se nós olhamos para essa passagem, que para mim me parece muito claro, que Jesus virá para ressuscitar os mortos e arrebatar os vivos para o encontro com Ele, para viver eternamente com Ele, que sentido faria se nós tivéssemos morrido e já ido para o céu para viver com Ele? Se nós já estamos lá no céu, faz sentido Ele voltar para buscar os que dormem? Não faz sentido nenhum, né? Então, assim, 1 Coríntios também fala a respeito disso, e é bem claro lá quando ele fala da ressurreição. Então, assim, a Bíblia tem muitos textos que falam que os que dormem estão dormindo no pó da terra, aguardando o momento da volta de Jesus. O apóstolo João fala que todos morrerão e todos ressuscitarão. Uns ressuscitarão para a vida, outros ressuscitarão para a morte eterna.
mas a ressurreição é um caminho para todos que morreram. Nenhum dos que morreram vão deixar de ressuscitar. Só que aqueles que creram em Cristo ressuscitarão para a vida, para viver eternamente com Ele. E os que não creram ressuscitarão para morrer também, mas morrer eternamente. Eita, amém ou misericórdia? Amém. Poderoso. Que seja amém, né? Poderoso demais. Que nós possamos manter os nossos olhos fitos no Mestre, que a gente possa manter não só a nossa atenção, mas o nosso coração sendo guiado pela palavra de Deus. Que o nosso coração esteja enraizado, né, na palavra de Deus, porque precisa estar enraizado. A gente precisa fazer esse exercício, né, de amor, de olhar para o Mestre, olhar para o céu e desejar, assim como Jó, né, ver a face do Mestre. Já imaginou um sentimento, um desejo desse? A gente vive muitas realidades, muitas situações em que nós refletimos sobre o final da vida. Eu até fico pensando aqui que aqueles que dormem, como eles não têm consciência, né, eles não têm noção de temporalidade, para eles é como se eles fossem piscar os olhos e já vão acordar na volta de Cristo, né? Exatamente. Como você disse, Elzanã, aqueles que dormiram em Cristo vão ressuscitar para a glória, ressuscitar para ir para a Nova Jerusalém, mas, infelizmente, aqueles que não deram ouvidos à palavra de Deus e não estavam com o coração enraizado também na palavra de Deus, infelizmente, vai ser para a destruição eterna. Aqui, em terça-feira, fala sobre Babilônia, né? Que é o centro, no caso, da adoração ao sol, e isso explica muita coisa que vai acontecer nos últimos dias sobre essa forma de adoração. E é uma coisa que já é antiga, teve lá no Antigo Egito, na Síria, também na Pérsia e na Grande Babilônia. Na região da Babilônia ali tinha-se esse costume de adorar ao sol. Como isso está ligado a alguns eventos ou a acontecimentos desses últimos dias, Flaviano? Como que a gente pode entender isso aqui como um alerta para que a gente esteja com o nosso ouvido bem atento? Assim, pegando a linha do que está sendo falado aqui, né? Todas as mentiras são erradas, mas com certeza algumas são mais perigosas e mais danosas também. E entre elas, óbvio que a questão da imortalidade da alma, que foi tratada no outro dia, é uma delas, que é um engano ardiloso de Satanás. E o outro é o centro da adoração não estar em Deus. Porque todas as culturas que não são, todas as culturas politeístas, né, diferente da cultura que a gente vem, que é a cultura hebraica, eles têm alguma divindade que está associada a Deus, né? E isso, quando a América foi descoberta, a mesma coisa, várias culturas aqui, dos incas, dos maias, dos astecas, sempre houve pessoas que olhavam para cima e entendiam que o principal astro que rege o nosso sistema, pelo seu tamanho e imponência, ele deveria ser digno de adoração. Óbvio que eles não sabem que isso também foi criação de Deus, né? Porque todas as coisas que existem são criação de Deus. E quando a igreja estava nos seus primórdios e também por uma questão política, ela se funde ao que na época era o principal reino da terra, né, o Império Romano. E como eles tinham a tradição de venerar o Deus Sol ali, né, o problema que hoje boa parte dos cristãos não seguem ao sábado é justamente por causa disso. Então, se todas as mentiras uma são... Uma questão até cultural, né? Já Sim. se tornou um vício cultural. Então, o que eu falei no começo, né? Se todas as mentiras são problemáticas, algumas são mais perigosas. Porque essa, com certeza, descaracteriza tudo que envolve a história da redenção de maneira mais assim... mais pesada, né? Porque Deus cria o sábado, Deus santifica o sábado, Deus abençoa o sábado e dá isso como presente para a humanidade. Então, o Deus que cria todas as coisas oferece um tempo para que você pudesse ter um momento especial com ele. E aí depois Satanás vai e apresenta um astro como uma figura de adoração e paulatinamente as coisas vão mudando até que mesmo aqueles que se declaram filhos e servos de Deus não obedecem mais o sábado por causa de uma figura de um astro. Eita, para você que está em casa acompanhando a gente, vocês ouviram o que o Flaviano falou? Nesses últimos dias a questão é tão delicada, no sentido de que nós temos que estar finos, temos que ter essa finese espiritual de analisar bem. Eu até vi um vídeo de um representante religioso aí criticando um dos livros que são entregues, que é o Grande Conflito também, e também os eventos finais, e indicando para a congregação que não lessem esse livro.
Satanás ele fará muito isso nos últimos dias para que ele impeça que você tenha acesso à verdade que é bíblica. Essa não é uma coisa tirada da mente, da cabeça, não é uma coisa tirada do nada do coração. É a palavra, assim como o Zenan leu aqui ainda há pouco e comentou sobre isso, é a palavra que está dizendo. Será que nós não temos que parar um pouquinho e prestar atenção? Satanás, ele de muitas formas, e formas muito sutis, tem enganado o povo de Deus e aqueles que de alguma forma têm um coração até sincero. Ezequiel, ele retrata, né, que o povo adorava o sol e ficava de costas para o templo, né, ou seja, de costas para o Criador e de frente para a criatura. Isso tem acontecido muito no sentido de que a criatura tem ficado em evidência e tomando esse lugar que deve ser divino, essa atenção que deve ser ao Criador, ao divino, e muitos outros conceitos espíritas e sabe-se lá quais também culturais equivocados têm adentrado a mente de muita gente, né? Hoje não se fala mais de Deus, é o universo. Vamos mandar para o universo, vamos pedir para o universo, sempre associando a alguma coisa. Vocês acham mesmo que é difícil isso acontecer também em relação ao sol ou ao domingo como dia de guarda? Zenan, você vê uma tentativa de desconstrução do significado do sábado, assim como há também no casamento, em outros, na lei também, em outras formas que simbolizam a fidelidade e essa conexão entre o Criador e a criatura? É interessante, Warner, que um dos primeiros mandamentos que foi dado por Deus lá ainda no Éden, antes do pecado, foi a guarda do sábado. No dia seguinte à criação do homem, Deus descansou no sábado e disse que deveríamos descansar também e santificar nele. Então esse é um dos primeiros mandamentos que Deus deixou para o homem e para o benefício do homem, né? O interessante é que é isso aqui, para o benefício do próprio homem. E é interessante que, como da mesma forma como lá com a serpente, Satanás tentou desconstruir uma ideia de que a alma era mortal, ele também, desde esse tempo, ele tenta desconstruir a ideia de que nós devemos adorar a Deus no sábado, né? Diz a cultura assíria, né, a cultura babilônica, que Nimrod, quando morreu, ele foi elevado aí para os céus e foi viver no sol, né? E se transformou em um deus, e de lá ele jogou alguns raios e engravidou uma mulher terráquea, e essa mulher pariu um filho chamado Tamuz, né? Que era meio deus, meio homem, e aí daí surgiu então a adoração a Tamuz, que era um dos principais deuses babilônicos. E essa adoração a ele, né, e ao Deus Sol, então ela acontecia no dia de domingo, e voltados para o leste, voltados para o nascente do sol. Essa era a cultura da adoração ao sol, ao Deus Sol. E é interessante que essa cultura ela veio a outros também, né, a outras civilizações. Os egípcios tinham o Deus Ra, que era o Deus Sol, os romanos também adoravam o Deus Sol, e eles adoravam também dessa mesma forma, até que chegou ao cristianismo. E é interessante que quando aquele texto de Ezequiel que você citou lá, em que ele viu os líderes religiosos, os sacerdotes de Israel, de costa para o altar e voltados para o nascente do sol, voltados para o oriente, adorando a Deus, ele estava adorando ao sol, né? E é interessante que nesse ponto, quando ele coloca isso como sendo uma abominação ao Senhor. Se você vai lá para o capítulo 20 de Ezequiel, um dos chamados de Deus verso 12 e o verso 20, santificai os meus sábados, porque eles são sinais entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Deus que vos santifica, né? Então, quando nós pensamos em adorar a Deus, não dá para dissociar a adoração a Deus da guarda do sábado, não dá. Porque isso foi o que Deus pediu lá no início da história do homem. E aí de lá para cá, quando que mudou isso? Quando que aconteceu essas mudanças? No mundo pagão, lá desde da civilização egípcia e a civilização assíria, né? Desde as civilizações mais antigas que tem. E no mundo cristão surgiu ali o primeiro registro cristão de mudança da guarda do sábado para o domingo, está em 321.
quando Constantino, ali naquele momento em que havia, os cristãos passaram desde ali do ano 70, uma perseguição muito ferrenha dos romanos aos cristãos, né? E essa perseguição começou ali com uma forma de matança, primeiro de perseguição, depois de acusação, depois de matança, né? Até chegar ao momento em que eles viram que matar cristãos, que eles viram que perseguir cristão não estava levando a nada e que os cristãos estavam crescendo cada vez mais, eles resolveram uma outra estratégia. O imperador romano se converteu ao cristianismo. Nossa, que maravilhoso, né? Uma conversão de um imperador romano. Mas maravilhoso a que custo? A custo de mesclar a verdade pura do cristianismo com a verdade do paganismo, porque Constantino era pagão. E aí a primeira ação dele como cristão foi o quê? Olha, já que nós estamos agora tudo na mesma religião, já que agora Jesus é o nosso Deus, já que nós acreditamos em Jesus como sendo o nosso Salvador, né? Mas também nós temos coisas boas na nossa religião pagã lá, né? Então que tal a gente adorar a Jesus no dia de domingo? E aí tem ali no ano 321, se você for buscar ali o Edito de Constantino, você vai ver que ele diz o seguinte, lá ele fala assim, olha, no venerável dia do sol, que os magistrados e as pessoas que residem na cidade descansem e que todos os estabelecimentos sejam fechados. Essa foi a primeira lei dominical no meio cristão. E aí, depois disso, juntamente com os líderes religiosos da época, os bispos da época, então, eles sancionaram isso também como sendo uma regra da igreja, uma norma da igreja, vamos dizer assim, um dogma da igreja. E depois, lá para o ano 500 e pouco, foi mudado, então, exatamente o próprio texto da lei de Deus que está na Bíblia para um texto diferente, colocando a guarda do domingo como sendo um dos dias. Então, assim, mais uma vez, um engano satânico, né? Pegar uma coisa bonita, uma coisa assim, um imperador que foi convertido ao cristianismo, um imperador pagão que foi convertido ao cristianismo, mudando a guarda de uma das principais doutrinas, de um dos principais verdades bíblicas, que é a guarda do sábado. Né? Você prestou atenção nisso? Satanás ele vai pegar recursos que sejam muito eficientes, né? Representações simbólicas, que tenham influência, que tenham voz ativa, que tenham um microfone, talvez, né, à disposição do microfone, que parece ter um grande entendimento, e é por isso que é sedutor, e é por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. A gente vai ter que fazer um apanhado geral aqui, porque o nosso tempo já está acabando. A gente pode andar, inclusive, aqui para quarta-feira, que fala sobre esse chamado à fidelidade. Aqui diz da mensagem do segundo anjo, né, que seria a queda de Babilônia, né? Caiu a grande Babilônia, mas dá uma pincelada em Apocalipse 17, que a gente sabe lá a descrição da mulher que cavalga numa besta, né? Essa besta de 7 cabeças, 10 chifres. A gente viu, inclusive, na lição, se não me engano, a lição passada, tratou sobre isso, e essa mulher estava vestida, né, de escarlate e púrpura, que representa essa cor da confusão, do engano, né? Para quem é da comunicação entende o que é que a púrpura, que é meio que um rocheado ali, um lilás, que é a mistura de um azul, que era uma cor que estava associada ao tempo, essa mistura, essa confusão, essa sedução. E também ela está com uma taça na mão, e essa taça, diz Ellen White, inclusive, se não me engano, em quinta ou sexta-feira, que essa taça ela é passada de um em relação aos representantes, eles vão se embebecendo com esses enganos, e esses enganos também são derramados, esse vinho, digamos assim, ele é derramado sobre todos aqueles que não estão atentos, e eles acabam se embebecendo também. Fala de outro momento, que é um momento em que igreja e Estado se unem, que é um momento muito perigoso, muito difícil para o povo de Deus, mas também que nos últimos dias, ou no último momento, que é o conflito final, esse povo de Deus seria honrado por Jesus, por Deus, né, que estaria presente, né? Assim como ele promete, antes de ir se ascender aos céus, que eu vou estar com vocês até a consumação desses séculos. É a presença de Deus e a promessa de que ele estaria conosco. Dá um gelo na barriga, Flaviano? Não é brincadeira isso não. Olha, a humanidade,
ela, na minha compreensão, nunca viveu uma época tão forte de gurus, de os coaches, né? As pessoas, elas são carentes e todas as pessoas procuram alguém para se espelhar, uma pessoa que você possa ter como referência em todos os sentidos da vida, né? E isso é tão complicado, porque, olha só, Romanos, no capítulo 1, versículo 25, diz assim, ó, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que o Criador. Então, por melhor que seja, talvez a sua influência ou a pessoa que te agrada, que você gosta do que ela diz, do que ela ensina, pode ser que essa pessoa esteja sendo usada pelo mal. E se ela estiver sendo usada pelo mal, o único critério que você tem para poder saber se ela está te enganando é a palavra de Deus. Então, por mais que você possa gostar de várias pessoas e tê-los como referências em alguma coisa, provavelmente eles de fato são referência, a nossa última referência, o nosso último grau de recurso para você saber se pode ou se não pode é a palavra de Deus. Então, você pode escutar pessoas que são competentes e pessoas que são profissionais em determinadas áreas, mas o profissional de tudo é o nosso Senhor. E aí a gente pode escutar ele sem medo. Essa semana mesmo vivi uma experiência nesse sentido, né? Um pastor me fez uma orientação em relação a uma pessoa que estuda também a lição, estuda Apocalipse, tem acompanhado. E eu até então achava interessante, né, o conteúdo que essa pessoa compartilhava, mas o pastor falou, presta atenção nesse detalhezinho aqui. Então é esse que é o perigo, é o detalhezinho, sabe? É essa pequena nuance que a gente só vai identificar se estivermos com o Espírito Santo de Deus e aqui na palavra. Não tem erro. O que a gente está dizendo aqui não foi de um escritor humano, né? Não foi alguém humano que tirou da cabeça. O Senhor disse. A palavra, o próprio Senhor disse isso aqui. E assim, só concluindo, a palavra também fala que, se possível fora, seriam enganados os próprios escolhidos, né? E como é uma história inteira de tentativa, acerto e erro da parte do inimigo, as mentiras descaradas já não fazem mais sentido. Então hoje todas as mentiras que ele implanta, elas são ali, elas têm ali um ar de verdade, ou até mesmo um pezinho na verdade. Mas esse sofisma é que é o problema de hoje. Então é muita atenção na palavra para poder não ser enganado por isso. Ok, agora vamos finalizar, né? O nosso tempo já acabou por aqui. Eu gostaria que vocês deixassem uma palavra final, não sei se de conforto ou de alerta para o pessoal que está nos acompanhando. O que você diria, Osanã, se você tivesse só agora alguns segundos para falar a esse povo que nos acompanha? Ok, meu querido, a palavra do Senhor, ela diz o seguinte, lá em Apocalipse 17, e ele fala assim, olha, sai dela, povo meu, para que não sejas contaminados com seus enganos. E eu acho que o pedido principal é esse. Se você está vivendo uma religião que ela é emocional, se ela está uma religião que ela é bonita, que ela é agradável aos seus olhos, mas se tem alguma coisa nela, se tem alguma coisa na sua postura, se tem alguma coisa na sua vida que não está em conformidade com a palavra de Deus, meu amigo, ainda é tempo. Ainda é tempo de você sair desse chamado de Deus, esse chamado de Deus para os nossos dias. Sai dela, povo meu. Ele não quer dizer simplesmente sai da sua igreja, sai da sua terra, sai da sua religião, mas sai também do seu estado de conforto. Sai também do seu estado de pecado. Sai do seu estado de letargia espiritual. Nós vivemos em um período profético em que Apocalipse diz que é o tempo da mornidão espiritual, da frieza espiritual. Mas você não precisa viver isso. O chamado de Deus para você e para mim hoje é que nós possamos sair dessa vida e viver uma vida de comunhão com a palavra de Deus, uma vida de conhecimento da palavra de Deus e uma vida que seja pautada na sua verdade e na sua palavra. Amém, amém. A gente ouviu a mensagem do primeiro servo, agora a gente vai ouvir a mensagem do segundo servo. Se você me permite, eu vou terminar citando o que a gente começou na nossa conversa. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Amém. Que esse processo de santificação possa ser parte do nosso dia a dia. Eu gostaria de agradecer muito a você pela sua presença, por ter estado aqui, por ter comentado. Também de dizer que a gente vai ter uma nova forma de você participar, que é via Zoom.
Você vai poder fazer a sua inscrição e participar conosco aqui numa janelinha especial, em um lugarzinho especial que a nossa equipe está preparando para você, tá? Então fique atento aí. Todos os sábados, se você não puder estar aqui presencialmente, você vai ter a oportunidade de nos acompanhar aqui ao vivo e de compartilhar para que mais pessoas tenham acesso. Entregue o seu coração a Deus, tome o cuidado, se aproxime do Senhor, ore todos os dias, busque o conhecimento e a explicação da palavra para que você esteja resguardado para a vida eterna e protegido dos enganos satânicos desses últimos dias. Amém. Que Deus possa abençoar você, obrigado a vocês, tá? Pela participação, que Deus os abençoe, a gente quer vocês aqui mais vezes, tá? Então se preparem que a nossa produção vai fazer um convite aí, muito em breve, já fiquem no jeito, viu? A você também que participou, todos que passaram por aqui, muito obrigado, que Deus abençoe a sua família e o seu dia. Um ótimo sábado.